Salve, salve, tricolores sem fronteira! Estamos aqui para mais um vídeo hoje, mais um dia para falar do nosso querido São Paulo Futebol Clube. Exato, Hoje com o time completo, né? Hoje exato. estamos com o Bancela time completo voltou. aqui. O reforço Marcela de peso, voltou, diria eu, né? O reforço de peso, né? Que eu sou de gordinho. peso. Exatamente. Não podemos fazer a piada, porque às vezes pode dar algum problema. Não, mas eu mesmo faço porque eu não pude participar no último vídeo, infelizmente. Eu Mas tava, mandou bem lá do Morumbi, viu, Bancela? Obrigado, viu? tava lá no Morumbi, galera, e a internet no Morumbi eu descobri que não é nada boa, Exato. mas mandei boas vibrações, boas energias, conversei com alguns tricolores lá. Boa. Divulguei o canal também bastante, mas saí com a sensação, acho que de todos, né, que o São Paulo perdeu, mas jogou muito bem, perdeu, mas deixou a alma em campo, perdeu, mas deixou o coração na chuteira. Sim, É com isso Mas aí, certeza. A gente tem ainda alguns pontos, acredito, né, para eu falar. é sou Paulo isso, na fé. Exato. Nós isso temos, aí. nós Vamos temos lá. alguns pontos aí para falar desse jogo. Bora! Uma das grandes polêmicas aí que foi discutido bastante. Especialmente nos grupos Bastante, aqui né? de Né, Bruno? WhatsApp, foi o Luciano não ser titular, né? Para Então, acho mim, que, uma acho que cada aberração um na tem, natureza. tem a sua opinião. Eu vou começar com a minha, porque eu sei que eu não sou unanimidade aqui nessa Você opinião, é mas, isolado. exato. Eu acho que o problema do São Paulo, principalmente nesse jogo do Flamengo, foi que a bola caiu sempre no pé de quem não consegue decidir um jogo. Então, eu poderia dizer para vocês o seguinte: se a bola cai 5 vezes no pé do Arrascaeta, 4 ele resolve. Se ele não resolver, as 5. Se a bola cair 5 vezes no pé do Nestor, no caso, as 4 ele vai errar e uma vai entrar. E aqui entrou, inclusive, bateu no jogador do Flamengo, né? E Eu se acho a que, bola mas eu cair, Mas, acho, mas e aí se que a tá. bola Mas cair aí se cinco tivesse o vezes no Luciano, pé o Luciano do. eu acho que é um desses que então, decidiria o é o jogo. ponto que eu ia chegar. O Deixa que, eu só fazer uma observação. Se cair a bola 5 vezes no pé do Igor Gomes, ele não vai conseguir dominar nenhuma delas. Mas nenhuma continua. delas. Isso é fato. Isso é fato. E isso concordamos. Mas, assim, a questão principal do Luciano que eu vejo que o Rogério quis fazer, e parece uma situação até engraçada, né? Porque estamos falando do Rodinei, né? Foi que ele queria neutralizar o Rodinei. O Rodinei virou a válvula de escape. Quem viu alguns lances ou jogos do Flamengo depois que o Dorival entrou, viu que o Flamengo tinha um problema que era os times neutralizavam o Arrascaeta e o Everton Ribeiro e não tinha uma válvula de escape. E o Dorival encontrou essa válvula no Rodinei. E tem dado muito certo. Tanto que o Patrick colocou o Rodinei no bolso. Ninguém fala isso porque o São Paulo perdeu, né? Mas a questão é que o Mas, Patrick ganhou todos os lances ali. bom, a minha opinião, assim, a gente já conversou, a gente já conversando a respeito disso, né? Para mim seria Sim, a escalação, começaria Caleri e Luciano mais 9, né? sim, Aí quem entraria, não, não sei falar, mas eu colocaria o Luciano. O Luciano, para mim, foi o jogador que decidiu a nossa classificação, fazendo 2 gols contra o América. E no jogo decisivo que a gente precisava dele, o Rogério coloca ele no banco. Eu não entendi, quer dizer, até entendi, mas eu não concordo com essa escalação que o Rogério fez. Luciano vem fazendo muitos gols nos últimos jogos, vem sendo decisivo. sim. Desde que chegou no São Paulo, há 2 anos atrás, ele sempre foi decisivo. E eu acho que ele tinha que ter jogado esse jogo. É jogo grande, jogo de Luciano, e assim, a parte tática, se está defendendo, o São Paulo tinha que defender, enfim. E assim, só o Caleri não ia fazer muita coisa, né? E que nem Sim. você falou, São Paulo precisa de 10, 15 finalizações para fazer um gol. Nossa, O é Flamengo muito vai lá e complicado isso, tem muito. 3 finalizações, faz 2 gols. Assim, a Exatamente. diferença é brutal, é outra Não, é realidade, outra. né, de time, de elenco. E, enfim, eu colocaria o Luciano desde o começo. Eu acho que o Rogério errou nessa parte, né? Sim, Eu acho que a gente poderia tentar tirar o Igor Gomes, tentar fazer um sistema mais defensivo, né? Colocando sim. o Luciano no lugar do Igor Gomes, talvez. Mas a gente sabe que o Igor Gomes não sai do time do São Paulo. Não vai ser É. fácil tirar o Igor Gomes do time do São Paulo. O Rogério Ceni é teimoso com o Igor Gomes. E torcida toda vê isso, só que ele não consegue ver. Que nem Isso nós é falamos no verdade. último jogo, no penúltimo jogo contra o Bragantino.
Foi um dos Sim, melhores jogos do São Paulo no Brasileiro, que ganhou de 3-0, e foi justamente o jogo que o Igor Gomes não jogou, né? foi mesmo. Coincidência? Pode ser, mas eu acho que assim, foi todo mundo viu que o time foi outro contra o Bragantino sem o Igor Gomes, É. E né? você, Douglas, Isso Doglão? que O que que você aconteceu. acha aí, Doglão? quer dar a palavra, é isso? Começa a Depois falar do eu Igor falo. Gomes, eu já começo a ficar nervoso. E o Luciano? Você achou que ele faria a Eu sou um diferença? Como é que pouquinho é? baixo. Cara, a gente no pré-jogo a gente até comentou sobre, né? Falou, pô, como que o Luciano não tá no jogo? Foi um dos maiores absurdos que eu vi nessa temporada, foi essa daí. Certo. É, Você tem um cara que resolve um jogo, né, das quartas de final contra o América, fez os 3 gols que o São Paulo marcou durante o confronto, né, nas 2 partidas. Aí quando você chega no jogo que é, né, a semifinal, em casa, com 50 mil pessoas no Morumbi, o cara não entra? Para mim, Boa. alguma coisa Eu não foi acho correta. que sim, deixa, faz sentido. Eu só acho que, só complementando rapidinho, você, eu só acho que o Rogério não encontrou uma forma na cabeça dele, tá? Não é na minha nem na nossa aqui, mas com certeza ele não deve ter dormido esses últimos dias pensando como neutralizar o Flamengo. E ele não encontrou uma forma de ter um jogador, porque o Luciano não consegue fazer a função do Igor Gomes, na minha visão, porque o Luciano corre do ataque para o começo do meio e no comecinho do segundo tempo ou um pouquinho antes do meio ele já está com a mão dele atrás da coxa, né? Porque ele não consegue fazer esses movimentos repetidamente, né? Então precisaria de alguém ali para Tá, fazer e essa função. Talvez o Galopo, né? Ali era o que eu ia junto perguntar. com o Patrick. Se ele queria um time mais ofensivo, ele poderia, não sei, colocar o Galopo no lugar do Nestor. Posso estar aí viajando um pouco. O Galopo no lugar do Nestor, que o Nestor só chegava na área, né? E ter o Luciano ali para chegar junto com o Caleri, né? Abrir espaço para o Caleri. Poderia ser uma função, Mas mas você como falou ele vem no. Mas com o Igor são, Gomes, são dois jogadores que o oh, Rogério não tiraria, ele não tira Luciano, do time, que é o deixa eu Igor só, Gomes e o deixa eu Nestor. só, exatamente. deixa eu só fazer Ô, algumas Brunão, observações aqui. Vamos por partes. Eu conversei com um amigo meu que é carioca flamenguista e ele até tinha comentado. Ele falou: Meu, para vocês neutralizarem o Flamengo, acho que eu cheguei até a mandar isso lá no grupo do WhatsApp. Vocês têm que neutralizar o Rodinei. Que a Sim. válvula de escape é o Rodinei. Isso é um ponto, ok? Perfeito, ok. Guardadas as devidas proporções, o Luciano ter feito 2 gols e não ter sido escalado no próximo jogo me lembrou muito o Lucas na Champions League. Ele fez 3 gols, Já classificou foi. o time, né, para a final e não jogou a final. Tá, e o que O que aconteceu na final, senhor acontece? Lucas? Isso, perdeu. Então, assim, o que acontece quando um time está jogando em casa? Qual a ideia? O time que joga em casa precisa fazer gols. Quando eu estava no estádio e a gente via nitidamente, o Caleri era o exército de um homem só. Ele estava perdido ali na frente, estava sozinho. Ele corria, ele ia pressionar a saída de bola do Flamengo e ele estava sozinho, ninguém subia junto. O Exato. que acontece? Se você quer, na minha opinião, né, não sou técnico, mas se você Sim. quer neutralizar o Rodinei, você pode adiantar os laterais. Né? Você sobe os laterais e trava a saída do Rodinei. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu acho que faz parte do dever do técnico 2 jogadores bons jogar. Vide que Dorival conseguiu fazer Pedro e Gabigol jogarem juntos, coisa que outros técnicos não conseguiram. Então, assim, preciso fazer o Rodinei e preciso marcar o Rodinei. Tá, eu não vou tirar o Luciano. Qual a outra opção? Ponto. Era a partir disso que ele tinha que trabalhar. Não deixar um atacante sozinho, você estando em casa, precisando fazer gols. Entendeu? Então, assim, acho que errou. O Luciano entrou no segundo tempo cabisbaixo no campo, a Não torcida gritando o deveria, nome né? dele. Mas tudo bem. O Rogério até reclamou que a torcida gritou o nome dele, mas não reclamou por conta do Patrick, reclamou por Exato. conta do Ele não Luciano entendeu que está isso. em campo. São coisas separadas. É. A torcida não gritou protestando contra o Patrick. Pelo contrário, o Patrick fez uma partida maravilhosa, foi bom, foi raçudo, as melhores chances foram com ele, uma cabeçada que o Santos pegou e depois um chute que quase A bola na entrou. trave. Perfeito. Agora, o Patrick tinha que estar? Tinha que estar. O Luciano tinha que estar também.
entendeu? Então, Boa. acho que o Rogério Ceni pecou nisso e isso foi só ver o resultado, né? O A gente não Rogério ele conseguiu. ele se Mas o, preocupou mais com a parte defensiva do que a parte ofensiva. Essa que é a realidade, Isso, né? é, perfeito. em partes, né? E Porque o São Paulo encurralou o Flamengo, né? sim, E sim, encurralou, sim, encurralou. Só Encurralou. que assim, Inclusive, o Dorival confirmou isso, né? Ele falou que foi a primeira vez, desde que ele chegou no Flamengo, que ele realmente teve muita dificuldade contra um time. É é que, porque de um a gente lado, ganhou né? meio campo, né? Querendo ou não, a gente É, ganhou meio campo, né? Tinha que era o muito objetivo do mais Rogério, né? jogadores do meio a gente tava campo e a sem, a gente gente tava sem ganhou um o jogador volume no de meio jogo, campo. né? Sim. A gente tá sem um jogador no Ganhou meio o de volume campo. de jogo. Assim, observações a serem feitas. Rafinha, uma partida espetacular. O Léo anulou o Pedro. Espetacular partida também. O Léo foi muito bem. O Diego Não Costa, é o de hoje, hein? monstro. Não é de hoje, hein? Não O é de Léo não é hoje. de hoje. Sim. O Léo tá ocupando um espaço no São Paulo. Ele tá trabalhando quietinho ali. Lembra muito o Richarlison, que era muito contestado pela torcida, foi trabalhando quietinho e foi fazendo o seu nome. O Léo tá Sim. fazendo a mesma E coisa. pode ir embora no Então, final assim, do ano, né? faltou volume de jogo? Não faltou. O São Paulo amassou o Flamengo. Só que faltou o cara para finalizar. A galera Exatamente. estava sozinho. Faltou o Agora- Luciano ali junto. Porque o Luciano é um cara que se movimenta também. Um cara que dá opção de jogo. Ele sai de um lado, sai para o outro. E, Sim. assim, outra coisa que a gente acha que é unânime entre nós quatro. Por que o Igor Gomes não sai do time? Essa é a pergunta dos É, milhões, que ninguém difícil, entende. difícil. Ele Eu é um acho que cara que, dessa assim, vez ele perdeu a várias paciência, né? vezes, o que vocês falaram no vídeo, eu assisti o nosso vídeo pós-jogo, várias vezes o Igor Gomes desistia da jogada. Era um absurdo, assim, você falar como o cara tá passando do lado dele e ele parecia o cowboy, né? Joga com os braços É, abertos. com os braços abertos e parava. Ele parava O totalmente. cara para na jogada, irmão. É inacreditável, inacreditável. É assim, o Galopo entrou, o 2 toques na bola, você já viu. Cara, que diferença. Deu um Muita diferença. É. carrinho. Mas assim, não adianta, é que a gente estava conversando. O Rogério é teimoso com o Igor Gomes, vai com o Igor Gomes até o final. A gente conhece o Rogério Ceni, a gente sabe como que é o ego dele. Ele não dá o braço a torcer tão facilmente Sim, não, hein? assim. Se o Galopo, quando ele tá jogando Desde muito bem, quando, não sei desde quando não, ele hein? era jogador, ele era É. assim. Já faz parte da personalidade dele, né? Então assim, não É. vai mudar de um dia para o outro, né? Só se acontecer alguma coisa, o Igor Gomes se machucar, foi vendido, alguma coisa assim que faça, que seja obrigado a tirar o Igor Gomes. Porque se não for assim, ele não vai tirar, né? Não adianta a torcida Eu chiar, acho que depende reclamar, muito do Galopo. enfim, Se o e isso vai acontecer, entendeu? Galopo for puxando o espaço dele ali, eu acho que ele vai O acabar jogador se sendo. escala, né? Ele já falou mal do Galopo, mal não, mas ele já falou que o Galopo não se adaptou ainda muito bem ao futebol, que já Mas deu é a entender normal, né, isso. também, E né? o O menino Galopo tem entrou bem. 23 anos, O Galopo um entrou país bem. diferente, e tudo demora um pouco também, Mas né? mesmo assim ele já entrou bem. Esse que é o Sim, problema, exato, sim, eu também né? acho. Eu Deu um também Aí você acho. carrinho já ali. vê que aí Jamais. você já vê que ele já tem qualidade, né? Sim. Isso. É Ele é isso, meus leve, Aí você amigos. fala, ele é leve, sabe bater ah, na bola. É um jogador que sim, vai atrás. Enfim, ô acho Marcela, você que. fala que o Galopo que pode entrar no lugar do Igor Gomes, que ele tem que cavar a chance dele, né, e tudo mais. Mas se o cara não entra para jogar, entrando com 5 minutos para acabar, como que ele vai mostrar que ele é um cara que pode entrar no lugar do Igor Gomes ou de Concordo com qualquer outro você. que seja? É, Não faz sentido. Nessa parte, acho que o Rogério acertou, de já no intervalo já fazer a mudança. me Ele viu a surpreendeu. burrada que tinha feito, ele viu, pô, peraí, tem alguma coisa errada. E viu Sim. que mudou a tempo. Mas eu teria já entrado com o Luciano também. Já teria entrado com o Luciano junto. Eu O também, eu Luciano foi também. entrar lá por 18 minutos, acho. 18, 20, 18 minutos. exato. Mas vamos É. falar então agora da questão dos ingressos, né? Tivemos um setor completamente vazio no Morumbi, que apesar de ser unânime entre nós quatro que o ingresso pode aumentar e etc., mas não aos níveis exorbitantes de R$ 500 É, uma cadeira, né? E tá postamos muito no caro Instagram, né? mesmo, Quem segue a Exatamente. gente no né? Instagram, tem uma foto lá no É, Instagram que o setor todinho apesar, vazio. apesar que eu achei que a renda foi excelente, 6 milhões de reais no jogo, para mim foi Sim, excelente, né? Mas faltou essa força da torcida, poderia o Morumbi estar mais cheio do que estava, né? sim. Ô, Bancela, Enfim, acho que a diretoria visou muito esse valor, esse ganho do faturamento, da receita, mas esqueceu
essa parte dos valores do ingresso, que eu acho que subiu Mas se muito. você Apesar de eu concordar que deveria subir os ingressos, os valores, por se tratar de uma semifinal de uma Copa do Brasil contra o Flamengo, eu acho que a diretoria pecou muito com relação aos valores dos Os ingressos, valores, né? Eu vi lá de Principalmente, R$300, R$400 o ingresso, absurdo, principalmente né? o setor que Eu estava acho que vazio, foi acho isso que que estava aconteceu. R$300. Se você pega um setor de R$300 e diminui ele para 200 ou 180, você tem talvez a mesma renda, mas com um volume Exato. muito maior é questão de matemática. Você tem um volume muito maior de torcida e talvez uma renda maior até, talvez. Não, Ou e igual. aí a gente podia faturar ainda mais com bar, com camisa, venda de É, camisa, exato. né? Fora o que a gente poderia faturar dentro do jogo mesmo, né? Sim. Eu tava no estádio, era nítido, assim, um anel do meio do meu lado direito, do meu lado esquerdo ele estava ocupado, mas tinha espaços vazios. Agora, do meu lado direito, que era do lado oposto da Independente, a Independente está do meu lado esquerdo, debaixo da Independente, no anel do meio, tinha gente, estava ocupado, mas do lado oposto estava extremamente O antigo vazio. amarelo, né? Isso, Exato. antigamente. Eu vi alguns repórteres do Globo Esporte comentarem que o perfil da torcida mudou nesse jogo, ou seja, aquele perfil de torcida que apoiava o tempo todo foi para um perfil que era uma galera que tinha mais dinheiro, né? E que não tinha aquele apoio todo. Eu não sei se você percebeu isso, Talvez Marcelo, não seja, no talvez não seja o estádio. perfil de torcedor que vai todo jogo, né? Exatamente. Não tive essa impressão, não, pelo contrário. A Sim, Independente estava sempre gritando muito, gritou bastante. A torcida do Flamengo me chamou a atenção porque estava em grande número, né? Comparado sim. ao último jogo que estava com a América. Mas não, a Não torcida do teve São essa Paulo impressão, né? Não, boa. não, Pelo apoiou que eu vi na bastante, TV, eu gritou acho que Eu apoiou, bastante. sim. também Eu achei que acho foi. que o banho de água fria foi depois do terceiro gol. Aí todo mundo ficou em silêncio. É, É que a Foi no torcida do final também, Flamengo né? que tinha ali, você tinha torcedor da Juventus da Moca e do Flamengo, torcedor do Terceirizados, São né? Caetano e E do o que Flamengo, eu achei aí junta tudo, né? é, E o que eu Por achei isso que enche. importante foi até eu gravei um vídeo lá e tá no Instagram, que você que está acompanhando a gente, entre no Instagram também, sim, Tricolores Underline Sem Fronteiras. E lá aparece que tanto os torcedores do Flamengo e São Paulo, eles andam juntos, assim. exato, Né? é. Eu lembro Tanto até que quando eu ia. depois que eu estava lá no meio, né, quando o ônibus entrou, e aí a polícia libera, né, para a gente passar e vem aquela muvuca Não, no meio lá, não dava para eu que moro andar. aqui, no Rio aqui, eu sei como que é, porque tem aliança, né, entre a Jovem Isso. Flá e a A Jovem Flá Independente, e né? É, E Jovem Flá Independente. isso meio que juntou a torcida em geral, sem ser organizada, sem ser a torcida normal, então Isso. juntou tudo, entendeu? Então Nesse ponto. essa união que tem das duas torcidas organizadas fez com que a torcida em geral se unisse, ficasse uma coisa mais em paz, assim, pacífica entre as duas torcidas. Eu Tanto percebo é isso que aqui no Rio, né, nesse quando tem jogo momento aqui no Maracanã, e agora que o Marcelo está falando do Morumbi, para mim não é surpresa, né? Porque eu lembro que quando eu ia para o Morumbi, quando eu morava em São Paulo também, eu ia em jogo, era São Paulo contra o Cruzeiro, o Sport e o Inter, tinha até churrasco antes do jogo com as duas torcidas juntas. Eu é acho bem que isso legal aí é isso. uma parada bem legal mesmo, que Aqui em acontece Portugal também. as Quando o São Paulo aliadas, vem né? jogar em Portugal, é assim também. quando a polícia liberou a grade Fomos para todo campeões aí mundo. da Eusébio, né? Fomos campeões aí, né? Não, deixa eu contar. Quando a polícia liberou a grade para todo mundo se juntar, foi uma coisa louca, porque a Independente ainda estava com o bandeirão, todo mundo gritando, o portão tinha acabado de fechar, né, o portão dos ônibus, e assim, a gente começou a subir, sentido ao portão 4, que é onde eu ia entrar, e tava passando torcedor do Flamengo no meio, assim. Eu falei, É, caramba, olha os caras bem corajosos, mas assim, realmente todo mundo se respeita, há um clima, exato. É que você É são. falou, assim que tem que ser, né? Exato. deveria ser assim com todas as Com torcidas, né? todas, exatamente. É. Pois é, senhores, e agora vamos. É uma sensação diferente, né? Pelo menos para mim, e quando o São Paulo perdeu para o Palmeiras na final do Paulista, eu fiquei quase um mês aí sem acreditar naquele resultado, mas diferente daquele jogo Não, que o São Paulo foi esse dominado, aqui. esse o São Paulo foi bem e dá para a gente prever próximas semanas positivas, né? Mas Né? esse jogo foi o que a gente estava conversando, né? Eu principalmente falei esse assunto.
Cara, passar da Copa do Brasil contra o Flamengo, numa semifinal, o Flamengo voando, do jeito que tá, vem de 10, acho que 8 vitórias consecutivas. Enfim, seria um sonho pra gente. A gente tem que estar na nossa realidade. São Paulo é gigante, é tricampeão da Libertadores, é mundial. Pô, mas se passasse do Flamengo, se passar ainda do Flamengo, eu acho que é o nosso sonho ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que se passar também, a gente tem condições totais de ganhar, porque a gente passou Sim. do Palmeiras e do Flamengo. São as duas melhores equipes do E Brasil. não estamos Na na minha mesma opinião, prateleira dos dois, né? É bom lembrar enfim, disso. não estamos. Por isso que Momento para não mim seria um pode sonho, ver. né? Então, Nossa realidade é outra. Infelizmente, hoje a nossa realidade é É. outra. São Paulo é enorme, é gigante, é o maior clube do Brasil, para mim é, com certeza é. Mas hoje não temos o melhor time, É, não temos o melhor exatamente. elenco, entendeu? O Morumbi, mesmo no Morumbi, o Flamengo vai dar 4, 5 chutes lá e faz 3 gols, né? 5 E vitórias fora que a gente tem. seguidas, né? Que não acontecia É, desde. Eu não tenho os dados aqui, mas é a algo. maior sequência, né? O que a gente tinha ganhado de 17 para 20, a gente perdeu agora deles, Perdeu entendeu? Que a agora. gente tinha ganhado 5 seguidas, agora a gente perdeu 5 seguidas também. É. Então, assim, e fora que foi derrotas de 4-1, de 5-1, foram goleadas, Exatamente. né? É. E como serão Foram as próximas goleadas, semanas né? aí para Ô, vocês? Hein? Fábio, isso é um volta Diniz? O quê? Não. Não, Não. quero. Se bem que eu acho que, O Diniz ganhava. se bem que eu acho que o Diniz ele evoluiu muito no Fluminense, né? Eu É. acho que ele evoluiu muito, ele arrumou muito a defesa, o setor defensivo dele, que era o grande problema dele, né? Eu acho que isso aí ele consertou muito, mas ainda não queria o Diniz, não. O elenco do Fluminense é muito bom também, né? Exato. Talvez eu diria um É. volta Crespo, mas um volta Diniz não. Volta Crespo. Rogério até 2035 e depois pode colocar vitalício. Ah, velho. pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Crespo postou aí que ama o São Paulo, né? Viu a frase É, dele? eu aceitaria o Crespo, hein? O Crespo é um cara que eu acho que Então vocês jogou acham que o muito, São Paulo Rogério jogou muito bem. não deve continuar na próxima temporada, é isso? Cara, eu acho que eu trocaria. Vocês sabem a minha opinião, né? Minha opinião é que o Rogério nem teria vindo para São Paulo, né? Não, eu Certo. não trocaria porque eu acho que o elenco tá com ele. Nessa daí, eu acho que o elenco tá fechado com ele. E eu acho eu que trocaria. o ano de melhor rendimento do Rogério vai ser Mas o vamos ano ver, que né? vem, com Mas um vamos elenco ver, né? A já. gente está numa Sul-Americana ainda, né? Estamos numa semifinal de uma Sul-Americana, com eu acho que nós somos os favoritos, né? Certo. Assim, Mas vamos É, ver, vamos ver. Até a- aí a gente vê como que vai ser no final do ano, né? Eu acho que ainda está cedo para a gente falar se o Rogério deve continuar ou não. Mas assim, a vocês minha- sabem a minha opinião com relação ao a minha Rogério. Para mim, ele expectativa- não teria nem vindo, né? A minha expectativa, Fábio e galera, é que ano que vem seja um ano melhor no sentido de um elenco já tá jogando há um tempo junto e talvez peças pontuais chegarem. Tipo Mas para ter um elenco bom, tem que ir para Libertadores para a gente pegar o faturamento. Exato. Se não for para Libertadores, eu ia chegar nisso. esquece contratações, esquece isso aí. Sim. Eu ia chegar nisso. Então, assim, eu acho que o que é crucial é ir para Libertadores. Ir para Libertadores, a gente vai ter dinheiro para trazer jogadores melhores, para juntar já com os jogadores e o corpo que a gente tem. E mandar pagar alguns os que estão aí, né? É. Esses de empréstimo do City aí vai custar bem caro ano que vem, não podemos esquecer disso. Mas também aí a receita é maior, aí vai entrar, entra dinheiro do Antony, aí entra dinheiro da Libertadores. E aí não é bem assim, mas isso é um assunto para outro vídeo, né? Que é muito dinheiro, porque se você somar... Deixa eu trabalhar. Exato. Olha, mas agora assim, para a gente... Mas fala, Fábio, desculpa. A minha expectativa agora é trabalhar. Vamos focar agora no brasileiro, que a gente tem um jogo agora contra o Fortaleza em casa. O Fortaleza está com 4 vitórias consecutivas. Né? Tem que ganhar. É jogo de 6 pontos esse. Tem que ganhar. Porque é assim, que a gente estava reservas. conversando. Ou a gente vai ir para a Libertadores, ou a gente vai ganhar uma Sul-Americana, ou a gente pega uma vaga aí do G6 aí do brasileiro, G8, enfim. E o São Paulo está uns 5, 6 pontos atrás, né? Eu pego a frase do Rogério aqui, que eu acho que ele foi muito bem na coletiva novamente. Com todo respeito ao Atlético Goianiense, mas o São Paulo tem que ir para a final. Tem. Tem que ir para a final. Ainda mais agora que aconteceu na Copa do Brasil, né? Exatamente. Tá acontecendo aí na Copa do Brasil. Se jogar o que jogou contra o Flamengo, a gente passa Não, pelo nossa, Atlético. passa de goleada o Atlético Goianiense. Passa, Se jogar, mesmo com o Luciano, Nestor né? errando tudo... Com o Luciano.
Quero ver ele tirar o Luciano agora, quero ver. Não, agora ele vai Vocês colocar. querem quem na final? Melgar ou Independente? Ah, o Melgar, para ficar mais simples, já sofremos demais. Já. É, O Del Valle é um time chatinho, né? É chato, e já foi campeão. Exatamente, é um time chato. Douglas, Eu Melgar ou prefiro, Independente? eu prefiro o Del Valle, tá? Prefere o Del Valle, Douglas? Prefiro, porque para passar não vergonha gosto com o time dele, pequeno, o São Paulo adora. Então, Eu vem prefiro o passar primeiro. Melgar na não, final. Del Valle. Boa, Fábio. Mas eu Sem, acho. sem modo ilusão, gente. Exato, exato. Eu também acho que a gente tem que, assim, pensando nas próximas semanas, eu acho que a parte psicológica, que era algo que a gente se preocupava bastante com esse time antigamente, vamos dizer assim, vai, 1 ano atrás, 2 anos atrás, e isso é mérito do Rogério, é bom colocar aqui, que mudou o pensamento do time, que o time, Vai criando mesmo. casca, né? Vai criando casca. E outra, mesmo perdendo de 2-0 para o Flamengo, você via que o time tentava. Antigamente o São Paulo sofria um gol e acabou o jogo, né? Não tinha mais o que fazer. E o Rogério Isso no implementou essa Morumbi, ideia né? de luta, né? Isso no Morumbi. Exatamente. E tem melhorando, fora tá melhorando também, né? Só lembrar do jogo do Inter, por exemplo, se o Thiago Couto não tivesse entregue, né? Aqueles gols todos, né? Nossa, Por nem exemplo. fala. Vamos fazer uma pauta para você, tricolor, que assiste a gente. Iremos fazer uma pauta de quem poderá ser um goleiro do ano que vem do São Paulo. Porque eu falar, Jandrei aí não foi legal Não. pro Flamengo, não, hein? Exato. É uma pauta para um próximo vídeo, mas Exatamente. faremos um vídeo só sobre goleiro para o São Paulo, que a gente Exato. está precisando. Tá difícil a gente achar um goleiro, hein? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que agora é ganhar do Fortaleza, Atlético Goianiense, dependendo de como for o resultado do Atlético Goianiense aqui no Morumbi, óbvio, tem que pensar no outro jogo. A primeira E o jogo- fora, né? E aí nós temos a volta contra o Flamengo, né? Que a gente precisa pensar o que vai acontecer, mas eu acho que tem muita coisa para acontecer até lá ainda. Primeiro a gente vai Fortaleza agora, depois Atlético Goianiense fora, depois vai ter mais um jogo do Brasileiro, depois Atlético Goianiense Depois em casa. no dia 4, a gente pega o Cuiabá lá na Arena Pantanal. Exato. Me corrige se eu estiver errado, Marcela. O jogo do Corinthians é antes do Flamengo ou depois? É jogo antes, do Corinthians? dia 11, se eu não me Tem engano. um jogo do Corinthians antes de um jogo do meio da semana. Dia 11. Dia 11, Corinthians, do Flamengo, O Corinthians é dia 11/9, no Morumbi. E Flamengo dia O Flamengo 14. dia 14, então é isso. Então Porque a gente Rogério não vai colocar o time reserva ou misto contra o Corinthians. Não Jamais. A Não gente vai. joga. Ainda mais do jeito que aconteceu agora com a Copa do Brasil. Sim, eu acho que assim, se exatamente. tivesse um gol diferente, se fosse 2-1, Até ia, né? até ia. Agora, aquele golzinho no final, eu acho que quebrou muito. Então jogaremos 5 jogos, então. Fortaleza, Atlético Goianiense 2 vezes, Cuiabá e Corinthians. Exatamente, antes do Flamengo. E aí lá contra o Flamengo, dependendo do time que entrar, é defesa, contra-ataque e ver o que acontece. Né? Lembrando que no Brasileirão a gente está com 29 pontos em 12º lugar e o Fortaleza está com 27 pontos logo atrás em 10º. Tem que É ganhar. isso aí, mas aí, pessoal, vamos fazer um pré-jogo no domingo, né? E vamos conversar a respeito desse jogo aí contra o Fortaleza. Mas domingo Vamos sim. estamos de volta aí. E a gente aqui, domingo estaremos Pós-jogo, de volta. pré-jogo. Deixa o pós-jogo. like aí, dá aquela curtida, compartilha. Compartilha aí, pessoal. É isso aí, né, meus amigos? Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Vamos, São Paulo. Tchau. Vamos.